A Bíblia diz que houve uma época em que nenhum sinal de crise havia no horizonte, nenhum. Na verdade, a Bíblia fala de uma época em que crise não era algo nem especulado. Se você falasse de crise para toda a população existente naquela época, simplesmente qualquer ser humano que ali estivesse iria estranhar profundamente você falar sobre algo que pudesse desestabilizar o ser humano. É claro que nós estamos falando de um mundo como Deus o criou, que você tem revelado, caso você tenha a curiosidade, lá em Gênesis 1 e Gênesis 2. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas simplesmente perfeitas. Perfeitas. Sem pecado, sem erro, sem a necessidade do ser humano ficar tentando consertar algumas coisas, porque simplesmente não havia nada a ser consertado. Deus tinha criado tudo de maneira muito perfeita, não havia pecado na história, e o relacionamento do ser humano com Deus, do ser humano com outro ser humano, e do ser humano com a natureza, era totalmente pleno. Foi assim que Deus criou todas as coisas, e que, repito, nós temos detalhado lá em Gênesis 1 e Gênesis 2. O problema de nós vivemos nessa época em que as pessoas são muito sábias, é que elas tendem a olhar Gênesis 1 e Gênesis 2 primariamente atrás de verdades ligadas à área da especulação científica. Embora Gênesis 1 e Gênesis 2 tenha como principal, não como única, mas como principal objetivo demonstrar que Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas perfeitas e que o relacionamento dele conosco era pleno, da forma como deveria ser, porque Deus criou assim. Ao mesmo tempo, Gênesis 1 e 2 diz que Deus não criou escravos obrigados a segui-lo. Tanto é que Deus olha para o ser humano que havia criado e diz assim: eu vou dar a você a possibilidade de fazer uma escolha, que é escolher entre a forma como eu fiz as coisas, e você está vendo como são as coisas, tudo perfeito, tudo muito bom, tudo agradável, relacionamento perfeito comigo, com o igual a você e com a natureza, mas vou te dar a oportunidade de você viver do seu jeito. E é por isso que a Bíblia diz que foi colocado, ali no Jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muita gente especula sobre qual fruta era, mas podia ser de maçã a jaca. Não importa. Não importa a fruta. Importa que o ser humano, se ele tomasse daquela fruta e comesse, seria a forma que o ser humano estaria quebrando uma aliança que Deus tinha feito com ele, dizendo: Deus, nós não queremos viver do jeito do Senhor. Nós queremos viver do nosso jeito. Então Deus diz para esse ser humano: então está lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, antes que vocês pensem em chegar perto dessa árvore, eu vou avisar vocês. Se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão morrer. Vocês vão morrer fisicamente, porque vocês estarão rompendo comigo. E Deus, segundo a Bíblia, é o autor de toda a vida. É a fonte de toda a vida. Vocês também vão morrer fisicamente. É claro que essa morte física não vai acontecer automaticamente. Mas a partir do momento que vocês comerem da árvore, os seus dias na terra estarão contados. E pior, a morte espiritual e física também terá o seu aspecto eterno. Vocês estarão condenados a viver da forma como escolheram viver, eternamente longe de Deus. É claro que a gente sabe, até pela forma como nós vemos a história hoje, que não deu outra. Passou um tempo, o ser humano simplesmente resolveu romper com Deus e comer da árvore que ele havia dito que o ser humano não deveria comer, porque significaria que nós estávamos rompendo com a forma como Deus fez as coisas e dizendo para Deus: Deus, deixa a gente viver do nosso jeito. E aí estamos nós aqui, muitos anos depois, falando sobre crise. Falando sobre problemas. E não há absolutamente nenhum aspecto da crise
agora falando de Brasil, nenhum, que não passe por um viés importantíssimo. Na verdade, que não passe por algo fundamental na história toda, que é pecado. Tem muita gente que diz assim, o problema do ser humano é a corrupção. Não, a corrupção é um dos problemas derivados do principal problema do ser humano, que é o pecado. A corrupção é reflexo de um ser humano pecador. A corrupção é reflexo de algo que está dentro de nós, que rompe com Deus e tenta romper com Deus todos os dias. Não há simplesmente nenhum aspecto da crise que o nosso país está passando, ou que qualquer parte do mundo possa passar, que não tenha a sua raiz mais profunda no pecado. Todo problema, toda crise tem o seu início, tem o seu processo iniciado em Gênesis 3, quando a Bíblia diz que nós, seres humanos, resolvemos romper com o estilo de vida que Deus tinha proposto para a gente e passamos a viver de acordo com o nosso próprio estilo de vida. O pecado entrou na história, deturpou toda e qualquer relação que você possa imaginar. O relacionamento do ser humano com Deus não é mais pleno. O relacionamento do ser humano com o próximo não é mais pleno. O relacionamento do ser humano com a natureza não é mais pleno. E não precisa ser nenhum gênio para notar o quanto isso tem acabado com qualquer tipo de relação possível e imaginável. É isso que nós chamamos de verdadeira crise. A verdadeira crise não é essa para a qual nós olhamos quando assistimos o telejornal ou damos uma vasculhada na internet. A verdadeira crise é aquela que está em nosso coração, que tem a ver com pecado. Eu vou começar lendo um salmo, mas hoje nós não vamos ficar apenas nesse salmo. Nós vamos precisar ir para outros textos para compreender algumas coisas importantes a respeito de algo absurdo. Eu quero dizer desde já que eu vou falar sobre algo absurdo, eu vou falar sobre algo que, de tão bom que é, nós temos a natural tendência em desacreditar e criar caminhos alternativos. Mas isso a gente deixa para daqui a pouco. Eu vou começar com o Salmo 1. Nessa série em que nós estamos falando sobre Deus e a crise, nós estamos pegando como base alguns salmos. E nós vamos pegar o Salmo 1 como início para a nossa conversa. E eu gostaria que você, de verdade, de maneira muito especial hoje, tivesse toda a atenção do mundo àquilo que a palavra de Deus tem para falar conosco. Porque, muito provavelmente hoje, nós vamos falar sobre um assunto que, se você não compreender de maneira plena, você não conseguirá compreender nem o início daquilo que nós chamamos de cristianismo. Bom, vamos lá para o Salmo 1 e aí a gente continua a nossa conversa. O Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ou seja, o estilo de vida dele não está pautado por qualquer pessoa, ideia, sentimento que não tem a ver com Deus. Ele não segue o conselho dos ímpios. Ele não imita a conduta dos pecadores, qualquer que seja essa conduta. Ele não imita isso. Não se assenta na roda dos zombadores, sejam eles de qual forma forem. Ele não faz isso. Ao contrário, e se esse cara não faz isso, ele apenas não é aquele cara passivo no seu relacionamento de obediência com Deus. Ele não apenas é aquele tipo de pessoa que diz, não, a minha religiosidade é do não faça tal coisa. Mas também não é a religiosidade do faça alguma coisa. Você deve conhecer muita gente assim, que ele não pode, não pode, não pode, não pode. Mas também o que ele pode, ele não faz. Ele só fica no não, 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 não. E aí você pensa, mas o que ele faz então em contrapartida a tudo que ele não faz? Ele não faz nada. Ele simplesmente está esperando Jesus voltar para ir para o céu. A vida dele é uma grande espera inerte, esperando os céus se abrirem. O que nós sabemos também que não é a expectativa que a Bíblia tem a nosso respeito. Então, como é que é esse cara? Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Satisfação aqui significa não apenas que ele lê e fala, puxa, como é legal isso daqui. Não. A satisfação que tem a ver com o conhecimento da lei do Senhor que leva à prática.
Ele sabe o que a Bíblia diz e ele pratica o que a Bíblia diz. E nessa lei também medita dia e noite. Por que isso é importante? Porque a lei de Deus está gravada em sua mente, em seu coração. Ele medita nela dia e noite. O importante é que esse cara, veja, não é um cara que lê a Bíblia dia e noite. Ele medita. Ele pode ter lido apenas uma pequena parte dessa lei, mas aquilo entrou na cabeça dele, aquilo entrou no coração dele de uma tal forma que todas as suas ações e reações diárias e em todo dia tem como base a obediência a essa lei que ele está meditando. E aí, consequentemente, ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Você deve notar que essa, aparentemente, no Salmo 1, é uma vida sem crise. Não é? Porque ele é como árvore plantada junto a correntes de águas. Sabe quando você está, de repente, viajando por algum lugar e você nota ao longe uma aglomeração de árvores que vão seguindo um determinado caminho? Conforme a gente vai crescendo, a gente logo pressupõe o quê? Ali tem um córrego, tem um rio, porque pode estar tudo seco em volta, mas ali aquele caminho é especial. A Bíblia diz que esse cara, que não imita a conduta dos ímpios, faz o que Deus quer, é como uma árvore que está plantada ali à beira. Nunca vai faltar para ele o que é necessário para que a vida floresça de maneira plena. Tanto é que o Salmo está dizendo aqui, tudo que ele faz, tudo, vai ser bem sucedido. E aí, eu não sei quanto a você, aí provavelmente, se você é igual a mim, você está olhando para essa parte do Salmo e dizendo assim, bom, isso é lindo, mas não é real, porque eu não sou assim. Não sei quanto a você, você começa a olhar para essa parte do Salmo e pensa assim, nem tudo que eu faço prospera. Nem tudo que eu faço é bem sucedido. Nem todas as coisas acontecem do jeito que deveriam acontecer em minha vida. Há momentos em que eu imito um pouco da conduta dos pecadores, há momentos em que eu sigo um conselhinho dos ímpios aqui e ali. Então, é muito bonita essa parte, mas aparentemente não reflete de maneira plena quem nós somos. Então a gente pensa, bom, vamos continuar o Salmo para ver onde é que a gente vai terminar. Aí o Salmo vai falar dos outros caras. Diz assim, não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Ou seja, eles são inconstantes. Você nunca sabe onde está pisando, você nunca sabe se está num dia bom, se está num dia ruim, se está ali, se está aqui. Ele é totalmente inconstante. Por isso, os ímpios, inclusive, não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Por quê? Porque o Senhor aprova o caminho dos justos, aqueles que foram relatados no começo do Salmo. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É o primeiro salmo, é um salmo muito simples, muito rápido, o salmo já acabou. E se nós formos minimamente coerentes em fazer uma análise sincera da nossa vida, é um salmo que a gente lê e pensa assim, bom, nós temos alguns problemas. Porque me parece que o que aconteceu em Gênesis 3 continua refletindo em nossa vida, mesmo depois de nós conhecermos a Cristo, de uma tal forma que há em nós uma luta. A gente sabe as coisas corretas que deve fazer, mas não faz. E a gente também sabe, tem conhecimento das coisas ruins, incorretas, pecaminosas que não deve fazer. Mas essas a gente faz. A gente tem muito mais facilidade para fazer o que é ruim do que para fazer aquilo que é bom. Quer ver só? Quanto tempo você demora para adquirir um hábito bom em sua vida? Quantas vezes você precisa repetir alguma coisa para que aquilo se torne um hábito bom em sua vida? Pensa aí, sei lá. Você, por exemplo, resolve que você quer ter uma vida um pouco mais correta no que se refere a exercício físico. Então você fala assim, não, eu vou começar agora, a partir de amanhã, segunda-feira, todo dia, me exercitar. Quanto tempo vai demorar para isso se tornar um hábito?
Do tipo, já me acostumei a fazer exercício físico de uma tal forma que o dia que eu não faço, eu sinto falta. Quanto tempo? Uns 10 anos. Sei lá, uns 10 anos. Não sei quanto tempo. Alguém sabe se há algum estudo científico sobre quanto demora? 21 dias? De 21 dias, direto. Mas sábado e domingo, conta direto. Quer dizer, eu nunca vou ter como hábito exercício 21 dias direto. Agora, quanto tempo, se você falar assim, quer saber? Hoje eu não vou. A dor aqui. Hoje eu não vou. Quantos dias será que demora para você perder esse hábito bom? Um dia. É um dia para você falar assim, hoje eu não vou. No dia seguinte você acorda e fala assim, ontem eu não fui. Não senti tanta falta. Pronto. Aí você, você para, uma semana. Aí talvez você tenha que demorar mais 21 dias fazendo direto. Porque assim é que nós somos. Nós temos uma facilidade para adquirir hábitos ruins e uma dificuldade enorme para adquirir bons hábitos em nossa vida. E isso em qualquer área. Em qualquer área. Você começa, por exemplo, a levar a sério fazer parte de uma comunidade cristã. Quanto tempo demora para você se acostumar a fazer parte de uma comunidade cristã de uma forma que você participe dela efetivamente? Meses. Quanto tempo demora para você abrir mão disso? 1 ou 2 semanas. Aí a gente olha para esse salmo e começa a pensar, precisa ser assim? E aí, então, talvez depois de ler esse salmo acontece uma outra coisa importante, a gente começa a tentar melhorar. E aí, por exemplo, você pode comprar livros que tenham como título 10 passos para ser um cristão melhor. 21 ideias para um cristianismo mais correto. 60 dias para parar de pecar. Sei lá, tem vários livros, é sério. Se você for para qualquer livraria que venda produtos evangélicos, gospels, você vai encontrar vários livros, é sério, que tem como título dicas que você vai praticar para que você seja uma pessoa melhor. Garantindo que se você fizer aquilo, seguir aqueles passos, no final, de 2 ou 3 meses, a sua vida estará transformada. O único problema é que a gente não consegue seguir aqueles passos. Simplesmente não consegue. Talvez, se alguém conseguisse seguir aqueles passos, até estaria melhor depois de um tempo. Mas ninguém consegue. Então, imagine, alguém chega para você e fala assim, não, você será uma pessoa melhor se a partir de agora, todos os dias, você ler a Bíblia durante 2 horas e orar 2 horas. Mas eu garanto para você uma coisa desde já, você não vai conseguir. Você não vai conseguir orar 2 horas seguidas. Em 20 minutos, já acabaram os assuntos? Ou você dormiu? Você não vai conseguir ler a Bíblia 2 horas, porque a gente no começo até tem aquela concentração legal do começo, mas talvez na 4ª página você já está fazendo aquela leitura pensando em outra coisa de uma tal forma que a hora que você termina a página você pensa, o que eu li? Você já deve ter passado por isso estudando para alguma prova. Você está lendo, mas você termina a página, você passou os olhos por aquelas letras, mas você não teve compreensão nenhuma daquilo, porque você não estava processando. Incapacidade humana de fazer o que é básico. Se fosse porcaria, a gente estava lendo tranquilamente. Decorando. Se fosse livro de piada, por exemplo. Tinha lido a página inteira, decorado todas as piadas, já estava contando para todo mundo. Já estava postando na internet. Agora, como é Bíblia, como é oração, a gente não tem capacidade. Por quê? Porque a Bíblia diz desde Gênesis 3, a sua natureza humana é uma porcaria. E pior, seres humanos são incapazes de resolver isso. Você olha para a Bíblia, por exemplo, e a Bíblia vai contando história de homens e mulheres que tentaram agradar a Deus das mais diversas formas, sempre sem sucesso. Até os melhores. Porque você pode falar assim, não, mas Moisés, por exemplo, Moisés não agradou a Deus da forma como deveria agradar a Deus. Tanto é que uma das penalidades mais duras dadas a um ser humano, ao meu ver, foi dada a Moisés.
Um cara que foi chamado para libertar o povo do Egito, foi lá, brigou com o faraó, libertou o povo do Egito, depois passa 40 anos no deserto, aguentando um povo ruim, para no final, Deus chegar para ele e falar assim, mas você não vai entrar na terra prometida porque você não atingiu o meu padrão de qualidade. Imagina a sua decepção. Você durante 40 anos lidera o povo no deserto. Quando chega perto da terra prometida, você fala assim, não, mas eu não vou entrar. E a Bíblia diz que Deus leva Moisés, o coloca no alto de um monte, mostra toda a terra para ele, é quase que mostrando um sorvete, ou então um lanche de presunto e falando assim, quer, não dou. Porque você não atingiu o meu padrão de qualidade. Acontece com Davi a mesma coisa. E vai acontecendo com homens e mulheres de Deus em toda a história, incapazes de atingir o padrão de qualidade de Deus, que é perfeito, que é justo, que é reto. Seres humanos não conseguem, você não consegue, eu não consigo. Nós vamos vivendo todos os dias numa profunda sensação de incapacidade. Nós poderíamos, inclusive, olhar para esse texto e fazer com que esse texto se transformasse em um texto de profunda depressão para a gente. Só que a história da Bíblia diz que essa não é toda a história. Porque Deus resolveu a nossa parte da história fazendo algo absurdo, inimaginável. E aí vem o lado mais incompreendido de toda a história do cristianismo. E aí nós vamos precisar de outros textos para nos ajudar na compreensão do porquê, inclusive, nós estamos aqui. O primeiro texto é um texto que eu estou usando de maneira que nos provoque um pouco. Por quê? Porque é um texto usado de uma maneira muito ruim e que tem ferido a vida de muitas pessoas por causa disso. O primeiro texto que nós vamos usar, fora o Salmo 1, está lá em 1 Coríntios 6. Nós vamos usar 3 versículos que têm o núcleo do pensamento que Paulo está tratando nesse capítulo, mas lembre-se, é importante que você, ao terminar essa mensagem, voltar para casa, desligar o seu computador, desligar o YouTube, leia todo o texto, o que Paulo está falando antes, o que Paulo está falando depois, se situe em toda a história bíblica para ter um profundo conhecimento da Bíblia como um todo. Mas a carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11, diz algo importantíssimo com relação à nossa incapacidade de agradar a Deus. Veja o que o texto diz. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Lembre-se, Paulo está falando para uma igreja, a igreja de Corinto, que é uma igreja muito ruim. Muito. Você conhece uma igreja ruim? De Corinto é pior. Inclusive, todo cristão que diz assim, nós deveríamos ser cristãos como os cristãos da igreja primitiva. Se Deus fizer você igual um cristão da igreja primitiva de Corinto, você vai sentar o pé na jaca e não tira mais. Porque os cristãos de Corinto gostavam de uma bagunça. Tanto é que uma das coisas que eles faziam, lá eles tinham a ceia e não sei o quê. Só que a ceia era um momento de ceia mesmo. As pessoas comiam. E tinha gente que não esperava os outros chegarem, iam comendo antes. Aí a Bíblia diz que tinha gente que quando chegava, principalmente os mais pobres, que não conseguiam contribuir para o alimento da ceia, quando ele chegava a comida já tinha acabado. Porque os mais ricos comiam antes, de tal forma que se você fosse pobre, você chegava lá e falava, acabou a ceia. Porque todo mundo comeu. E o pessoal bebia, comia, era uma bagunça. E aí também tinha um caso lá de um filho que tinha relacionamento com a mulher do pai, mas a mulher do pai não era a mãe dele, era tipo uma madrasta. Era uma bagunça, uma coisa de louco. Ali começou a novela das 8 da Globo. Ali foi a primeira novela das 8. Manuel Carlos olhava para a Corina e falava, aí sim, aí já gostei. Então Paulo está dizendo, os perversos não vão herdar o reino de Deus. Ele está dizendo isso no contexto de uma igreja muito ruim. E aí então ele diz, não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros herdarão o reino de Deus. Se você for minimamente correto, a única coisa que você tem que dizer ao final de uma lista como essa, eu não vou herdar o reino de Deus.
Porque em algum ponto aqui você roda. Vou até pedir para Deus revelar qual ponto você roda agora. A gente vai falar aqui agora. Atenção, irmão. Não vamos fazer isso. Mas há algum ponto aqui, porque Paulo está escrevendo isso não para gerar categorias especiais de pecados piores. Paulo está construindo a ideia para demonstrar o seguinte: se for por aquilo que a gente faz, ninguém consegue. Ninguém atinge a nota mínima no padrão de Deus. Se o que vai determinar Deus aceitar ou não aceitar a gente é o que a gente faz ou deixa de fazer. Por quê? Porque o próprio Paulo diz, inclusive em outros textos, dizendo o seguinte: quem transgride um ponto só da lei, transgrediu a lei inteira. Então, se você acha assim, não, mas fulano transgrediu um ponto da lei mais importante. Ele transgrediu a lei. Se você transgrediu um ponto pequeno da lei, é transgressor da lei também. E a Bíblia diz que Deus topa se relacionar com pessoas que tenham o mesmo padrão de qualidade dele. Perfeição. É por isso que Deus diz, por exemplo, coisas simples como sede santos, como eu sou santo. Ele está dizendo, o padrão de santidade que eu exijo de qualquer pessoa que queira se relacionar comigo, sou eu mesmo. Então, quem de nós aqui conseguiria se relacionar com Deus com o padrão de santidade que Deus exige, que é Ele mesmo? Ninguém. O que Paulo está dizendo aqui, então, é, se você caiu em qualquer uma dessas áreas, você não pode herdar o reino de Deus. Então, nem adianta reclamar. E aí a pergunta é, quem pode então? Quem pode? Quem consegue? Quem é que vai entrar no reino dos céus? Por nós mesmos? Ninguém. Ninguém. É por isso que o que a gente merece é o inferno. É por isso que quando a gente canta, a gente não, graças a Deus, mas quando algumas pessoas cantam, restitui, dá de volta o que é meu, a pessoa está pedindo para ir para o inferno. Porque o que é nosso é o inferno. Mas veja a continuidade do texto, porque o texto não para aí. Paulo está escrevendo para uma igreja ruim, de gente sem vergonha, com hábitos horríveis. E ele diz assim, assim foram alguns de vocês. Espera aí, agora nós temos um problema sério. Porque a igreja de Corinto fazia ou não fazia essas coisas? Quem aqui conhece e já leu a carta de Corinto sabe que Paulo está falando para uma igreja que pratica essas coisas. Não é? E aí ele faz essa relação aqui e diz assim, vocês foram assim. Eu, nesse momento, se Paulo estivesse escrevendo isso, se eu estivesse do lado, eu ia falar assim, Paulo, eu acho que você errou o tempo. Eu acho que nós precisamos mudar o tempo verbal aqui, porque você está usando no passado, mas seria melhor a gente usar aqui o presente, porque é uma coisa muito simples. A gente acabou de reconhecer que a igreja lá de Corinto, para quem você está escrevendo, é uma igreja que eles não foram assim. Eles são assim. Há casos na igreja claros que envolvem todos esses tipos de pecado aqui que você está falando. A carta que Paulo escreve ao Corinto, leia a carta toda, é duríssima. Paulo usa palavras que, se ele usasse hoje no mundo politicamente correto, o pessoal ia apedrejar Paulo. Então eu olharia para Paulo e diria, Paulo, não. O tempo verbal aqui está errado. Você tem que escrever, assim são alguns de vocês. Não foram. Isso geraria crise consequente de um profundo não conhecimento do Evangelho. Porque veja o que Paulo vai escrever agora. Mas vocês foram lavados. Esse é um conceito cristão que é a compreensão que as pessoas têm de que o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, lavou os seres humanos que Deus escolheu dos seus pecados. É como se Deus pegasse o sangue de Jesus
derramasse sobre a nossa vida e aquilo nos lavasse de uma vez por todas, de uma tal forma que nunca mais nós conseguiremos estar sujos de novo. Nem que a gente queira. Porque o sangue de Jesus, e aí, de novo, leitura bíblica para você fazer a semana inteira. Quer entender um pouco mais dessa linguagem sacrificial que Paulo está usando? Leia a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus traz várias dessas imagens do sacrifício com sangue, dizendo que o sacrifício que Jesus fez é um sacrifício feito de uma vez por todas, que valeu para a eternidade, que nos lavou uma vez de uma tal forma que nós não precisamos ser lavados de novo. O próprio Jesus, no encontro com a mulher samaritana, lá em João 4, diz assim: mulher, se você beber da água que eu der para você, você nunca mais terá sede. Você não vai precisar ficar voltando para buscar água, para beber, para se lavar, porque a água que eu dou sacia o ser humano plenamente, dentro e fora. Sacia a sede e o lava. Ele está falando dele mesmo. E aí Paulo está olhando para uma comunidade de gente ruim e dizendo: vocês foram lavados. É uma outra crise que eu tenho, porque talvez, se eu estivesse ali sentado ao lado de Paulo, eu ia dizer assim: mas Paulo, a gente foi lá para a igreja e você lembra do lado de quem você sentou? Você sentou do lado daquele cara lá que, ó... O problema é que essa seria a minha visão daquela pessoa. A Bíblia diz que a partir do momento em que a pessoa se rende a Cristo, reconhece que Jesus é Salvador, arrepende-se dos seus pecados, que essa pessoa reconhece que Jesus é o nosso substituto, que morreu na cruz, que ressuscitou, nós somos lavados e a partir desse momento, Deus sempre nos enxergará limpos. Eu não sei quanto a você, mas eu acho isso absurdo, porque eu discordo. Eu acho que Deus deveria nos enxergar sujos. Mas a questão é que o absurdo da graça faz com que Deus nos enxergue lavados. É por isso que Paulo, escrevendo para uma igreja ruim, diz assim: vocês foram lavados. É por isso que mesmo Paulo, sabendo que iria escrever para uma igreja como essa, no começo da carta ele diz assim: a igreja que está em Corinto. Ele ainda chama de igreja. E Paulo sabe muito bem que igreja é corpo de Cristo. Ele não diz aos desviados que estão em Corinto. Ele diz: a igreja. É absurdo. Mas o que Paulo está tentando construir no coração desses irmãos de Corinto e quer construir em nosso coração é a constatação profunda de que nós não precisamos ficar fazendo coisas para agradar a Deus, porque isso inclusive vai nos levar a uma vida legalista, incapaz. O que nós precisamos é nos deleitar naquilo que Deus já fez e não usar isso inclusive como desculpa para libertinagem pura. Porque pessoas que compreendem o Evangelho como ele é de verdade, ficam boquiabertas diante do que Deus fez na cruz e como consequência natural que queiram viver de uma forma que Deus preconizou para a gente. Vão olhar para a Bíblia não como um livro de regras e obrigações, mas como um livro prazeroso em que eu vou entender e compreender como devem viver aqueles que querem viver em gratidão a Deus. E o texto continua: vocês foram lavados, foram santificados. Santificados nada mais significa do que tornado santos. É como se nós tivéssemos sido canonizados. Já imaginou? Significa dizer que nesse exato momento, Deus está olhando para você e Ele está vendo alguém totalmente lavado e totalmente santo. Seja sincero, você não acha isso absurdo? E outra coisa, você acha isso justo? Alguém aqui acha isso justo? Porque eu não acho. Eu acho a graça completamente injusta. E graças a Deus pela injustiça da graça, que não nos dá o que nós merecemos. Dá o que Jesus merece. A Bíblia diz que eu sou santificado, eu sou tornado santo. Como assim?
Eu conheço a minha vida. Só que talvez eu conheça a minha vida conforme eu consigo me olhar no espelho. Deus conhece a minha vida através da cruz. É como se Deus colocasse um filtro para olhar para a nossa vida. E esse filtro chama-se Jesus. E ele nos vê através de Jesus. Ele nos vê através da cruz. E a Bíblia diz que nós fomos comprados na cruz por Cristo. Nós fomos, segundo o texto, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Fomos tornados justos. O que significa dizer que, se a Bíblia está correta, há três coisas que nós poderíamos dizer a nosso respeito, que são absurdas. Você é completamente lavado, você é completamente santo e você é completamente justo diante de Deus. Esse é o momento em que eu começo a olhar para a Bíblia e começo a tentar compreender onde é que eu errei nessa análise bíblica. Porque não pode estar certo isso. Porque tem que significar, de alguma forma, a minha mente humana vai trabalhando assim, não, isso não pode ser verdade. Tem que existir uma brecha nessa lei de uma tal forma que quando eu chegar diante de Deus, eu precise levar uma lista de coisas boas que eu fiz, de recomendações, de um currículo dizendo, olha Deus, o Senhor vai me aceitar porque, veja só, no dia 30 de abril de 2002 eu fiz tal coisa. Olha, no dia 17 de junho de 2004 eu fiz outra coisa. Mas ao mesmo tempo eu tenho que reconhecer que se eu for apresentar a lista, Deus talvez teria a capacidade de ter uma outra lista enorme de outras coisas que eu fiz no mesmo dia 30 de abril que não são tão legais assim e que anulariam por completo qualquer coisa boa que eu fiz. Ou então eu chegaria para Deus e diria assim, Deus, mas eu ajudei fulano naquele dia. E aí Deus olharia e diria assim, mas eu sei por que você fez isso. A motivação do seu coração era completamente egoísta. Deus conhece a motivação do coração humano. E quem subsiste diante dele. Por isso Deus diz, eu, no meu plano eterno, escolhi salvar vocês através de Jesus. E vocês foram completamente lavados. Não tem que lavar de novo. Porque quem precisa se lavar de novo é aquele que não compreendeu que Jesus fez o que fez de uma vez por todas. Eu fui considerado santo, eu fui considerado justo. E a Bíblia diz que isso aconteceu no tribunal de Deus, que é uma declaração jurídica que vale para a eternidade. Não é justo, mas foi o que Deus fez. Porque Deus não nos trata segundo a nossa justiça, mas nos trata de maneira graciosa pelo que Jesus fez na cruz, morrendo em nosso lugar. Há um outro texto que, quando lido de acordo com essa perspectiva, me traz inclusive espanto. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz algo estranho. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, porque isso é necessário nessa relação com Deus, confessar pecados, reconhecer quem nós somos, reconhecer quem Deus é, cada um se colocando no seu devido lugar e vivendo de acordo com aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é o quê? Ele, Deus, é fiel. E agora tem uma palavra absolutamente estranha. Ele é fiel e é o quê? Justo. Mas eu sei que ele é fiel e justo. Eu não tenho nenhuma crise em dizer que Deus é fiel, não tenho nenhuma crise em dizer que ele é justo. Mas veja o que o texto está dizendo. Ele é fiel e justo para fazer o quê? Para nos perdoar. Nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Peraí. Se o texto da Bíblia está certo, a carta de João está dizendo que Deus perdoar os nossos pecados é um ato de justiça. Como assim?
Como assim justiça? Claro. Qual é, segundo o que Deus havia dito, a pena para o pecado? Nós vimos lá no começo, Gênesis 3. Morte. Pecou, gera morte. Mas o que Jesus fez no nosso lugar? Morreu em nosso lugar, pagando a penalidade do pecado. Ora, houve uma transgressão que gera uma penalidade. A penalidade foi paga? Foi. Se a penalidade foi paga, o que resta ao juiz fazer? Declarar extinto. A Bíblia está dizendo que nós temos um advogado junto ao Pai, porque, de novo, leia o contexto todo da primeira carta de João, porque é isso que ele está dizendo. Nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus, que representa a nossa causa, dizendo assim: eu já paguei. Então, não pode condená-lo. E se Deus nos condenasse depois de Jesus ter pago o preço da nossa condenação, ele não mais seria nem fiel, nem justo. Esse negócio da redenção é muito injusto. Esse negócio de graça é muito injusto. Está tudo sobre ele. Uma vez falando sobre isso, alguém escreveu para mim dizendo assim: mas assim fica fácil. Vocês jogam tudo na costa de Cristo? E eu respondi: fazer o quê? Eu também acho. Mas que bom. Eu também acho. Eu olho para esse negócio aqui e falo: não joga tudo na costa de Cristo. Mas eu penso, ele falou: joga assim. Tá bom. Já que ele quis, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. O perdão dos nossos pecados entra na conta da justiça de Deus. Que coisa louca! Deus olha para você, se a Bíblia está certa, e ele vê quem? Jesus. Isso é muito louco. Se o Evangelho está certo, Deus olha para você e vê Jesus. Então você não precisa ficar fazendo coisas para agradar a Deus. Você já agrada a Deus pelo que você é em Jesus. Isso significa que eu não vá fazer nada? Não. Significa que o que eu faço agora para Deus, eu faço porque eu já fui alcançado. É um ato de gratidão, não de compra. Aí as pessoas falam assim: mas então para que eu vou pregar o Evangelho? Porque Deus falou para pregar. E diante do que ele fez, eu não vou ficar minguando coisinha para Deus. O tipo: o Senhor já fez tudo isso, mas não vou fazer nada não. Eu não quero ser ingrato. Por que a Bíblia diz para não fazer X e eu não vou fazer X? Porque eu quero ser grato a Deus. Eu não vou fazer para agradar a Deus, porque eu já agrado a Deus em Jesus. Só coisa louca isso. Isso é absurdo. A Bíblia diz, inclusive, que por causa disso, quando chegar o dia do julgamento final, a gente vai poder chegar de maneira confiante. Imagina só, você chegando lá, diante do julgamento final, aí você está entrando lá, tudo legal, na sala lá do julgamento, aí chega alguém e fala assim: você vai? Eu vou entrar na sala do julgamento. Não vai não. Por que não? Eu vou ser julgado? Não vai não. Porque segundo a Bíblia, os ímpios vão ser julgados segundo o que eles fizeram. Porque como viveram sem Cristo, serão julgados sem Cristo. Então vai para a balança. E aí rodou, meu filho. Aqueles que estão em Cristo estão vivendo o que diz a Bíblia. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais. Então, enquanto o pessoal fica julgado lá, eu vou batendo papo com Jesus. Jesus vai estar um pouco ocupado nessa hora. Eu vou ficar batendo papo lá com qualquer um. Qualquer um.
A Bíblia diz que enquanto estiver rolando lá, eu vou estar com o corpo glorificado, corpo novo. Umas coisas que eu quero fazer com o meu corpo glorificado, porque segundo a Bíblia, temos que ganhar um novo corpo, viu? Tem gente que acha que vai ser uma alma penada lá no céu. É uma falta de conhecimento bíblico absurdo, que a Bíblia diz que a gente vai ganhar um novo corpo. Eu estou orando para ser todo mundo gordo. Só, porque eu já estou acostumado, já não vou ter que passar por um período de adaptação aí. Né? As roupas que eu uso já levo. Não vou nem precisar comprar roupa nova no shopping. Já vou com essas roupas mesmo. Eu vou querer atravessar a parede, fazer igual a Jesus. Que a Bíblia diz Jesus, quando ficou lá com o corpo glorificado, o pessoal estava reunido, fechado, ele entrava. Opa, e aí? Imagina você chegando, assustando. Ê, pegadinha do malandro. Ei, corpo glorificado. Eu vou voar. Estou pensando em voar, meu senhor. Só voar. Que coisa maravilhosa. Esse pessoal aí que acha que tá arrasando só porque tem as Harley Davidson. Aí, acho que porque eu tenho Harley Davidson. Eu vou voar. Não quero nem saber. Vocês ficam com a Harley Davidson ali, viu, Davi? Todo queimadinho de sol. Todo aí. Eu vou voar. E reconhecer eternamente que tudo isso é por causa de Jesus. A verdadeira crise, para aquele que reconhece Jesus, já acabou. 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 Não tem mais crise. A grande questão é, como é que nós vamos viver a partir disso? Qual resposta a gente vai dar para Deus? Como é que nós vamos viver em gratidão a partir disso? Que Deus nos ajude a respostas corretas. E é uma vida de gratidão e devoção para a glória do nome dele. Deus, ajuda-nos a viver para a glória do teu nome. E muito obrigado por Jesus. Muito obrigado pelo Evangelho. Muito obrigado pela salvação. Nós somos gratos em nome de Jesus. Amém.